para os bastidores da nossa gravação. Nandinha, meu amor. Cadê você, paixão? Ah, dá um alôzinho, ó. Dá um alô, Nanda. Dá um alô, Daiane. Fran. Beleza, Fran? Mais pra longe. Aê, Thaís aqui, a nova integrante do grupo. Lohane, dá um tchauzinho. Diogo. E Paulo, nosso amigo, você dá um cheiro aqui. Tchau, gente. Esses são os bastidores da nossa gravação. Tchau. Já... Ei, meu Deus do céu. Bom, iremos falar sobre as traqueófitas, plantas vasculares. Para começar, falaremos das plantas vasculares sem semente, que são as pteridófitas. Uma das plantas mais conhecidas do grupo das pteridófitas é a samambaia. Da mesma maneira que as biófitas, as pteridófitas se reproduzem no ciclo que apresenta uma fase sexuada e não sexuada. Para descrever a reprodução das pteridófitas, vamos tomar como exemplo uma samambaia, planta assexuada, produtora de esporos. Por exemplo, ela apresenta a fase chamada esporófitos. Em certas épocas, na superfície inferior das plantas, nas samambaias, formam-se pontinhos escuros, ou seja, aqui na folha da samambaia formam pontinhos escuros, chamados de soros. O surgimento dos soros indica que as samambaias estão em época de reprodução, ou seja, quando tem esses pontinhos pretos ou escurinhos na samambaia, quer dizer que a samambaia está em tempo de reprodução. Em cada pontinho desses aqui produz inúmeros esporos. Quando os esporos amadurecem, os soros se abrem, então os esporos caem no solo úmido, cada esporo germina e origina um prótalo, aquela plantinha em forma de coração, essa plantinha. O prótalo é uma planta sexuada, produtora de gametas, por isso ele representa a fase chamada de gametófito. Essa fase chamada de gametófito. O prótalo da samambaia contém estrutura onde se formam anterozóide e biosfera. No interior do prótalo existe água em quantidade suficiente para que o anterozóide se desloca e nasce em direção à osfera, o gameta feminino, e assim vai fundando. Surge então o zigoto, que se desenvolve e forma o embrião. Cadê o embrião, gente? Então, os embriões, por sua vez, se desenvolvem e formam uma nova samambaia, uma nova planta. Isso é o novo esporófito. Quando adultas, as samambaias formam solo desses pontinhos escuros aqui, iniciando o novo ciclo de reprodução. Podemos observar, as pteridófitas dependem muito da água, porque o anterozóide, o gameta masculino, tem que nadar até o gameta feminino, assim fazendo uma nova planta, ou seja, precisa de água para se reproduzir. Conclui-se que as pteridófitas foram o primeiro grupo de plantas a apresentar vasos condutores de seiva. Além disso, como já foi dito anteriormente, elas dependem de água para se reproduzir. Já vimos a reprodução das pteridófitas, agora iremos ver a reprodução das gimnospermas. As gimnospermas são traqueófitas vasocondutores e se reproduzem por alternância de gerações ou metagênese. As gimnospermas produzem sementes nuas que abrigam e protegem o embrião contra a desidratação. As gimnospermas não produzem frutos. Exemplos: pinheiro, planta dioica com sexos separados ou somente com cones femininos ou masculinos. O ciclo de reprodução da gimnosperma acontece seguindo uma árvore adulta, dá origem ao cone masculino, que produz um microsporo. Do cone feminino, produz o óvulo megasporo. Daí em diante surge a semente, que forma, ao cair na terra, forma uma nova planta. E aí por diante acontece o ciclo de reprodução. Como podemos observar, as pteridófitas são plantas que não produzem sementes. Já as gimnospermas possuem sementes nuas e não produzem frutos, ao contrário das angiospermas, que produzem frutos. As
angiospermas produzem frutos que abrigam sementes. Por isso, o nome anjo é a bolsa, esperma é a semente. Suas reproduções podem ser sexuadas e assexuadas. O órgão reprodutor das plantas é a flor, que é constituída de pedúnculo, receptáculo floral, o cálice, o grão de pólen e o óvulo. O transporte dos grãos de pólen da anteira ao estigma do gineceu. A fecundação cruzada é a mais comum de uma para a outra. Anemofilia, hidrofilia, entomofilia, quiropterofilia, amprofilia. Fecundação. Quando o grão de pólen entra em contato com o estigma, ocorre a germinação e forma um tubo polínico gametófico masculino. A célula divide-se por uma mitose organizada, 2 núcleos espermáticos. O tubo cresce e atinge o óvulo gametófico feminino. E um dos núcleos fecunda a osfera, formando um zigoto. O zigoto entre um segmento e forma o embrião. Bom, agora vamos dar continuidade ao que antes foi dito sobre reprodução das angiospermas. O pedúnculo é a haste que prende a flor ao caule. O receptáculo floral são as folhas modificadas que podem ser reprodutoras. O gineceu é o órgão feminino e o androceu é o órgão masculino. O cálice é o conjunto de folhas verdes. A antera contém sacos polínicos que dão origem aos grãos de pólen. O grão de pólen são as células haploides que são formadas por meiose a partir das células-mãe diploide. O óvulo corresponde ao megasporândio. No interior do megasporândio, uma célula diploide sofre meiose, forma 4 células haploides. Ocorre então um processo até essas células formarem o saco embrionário ou gametófito feminino. Neste momento falaremos sobre os processos de polinização. A anemofilia é realizada pelo vento. Hidrofilia é realizada através da água. Entomofilia pelos insetos. Ornitofilia realizada pelos pássaros. Quiropterofilia são pelos morcegos. Antropofilia pelo ser humano. Agora falaremos sobre fecundação. Na fecundação, é importante ressaltar que, se outro núcleo espermático funde-se com os núcleos polares, forma uma célula triploide, que, por mitose, forma o albume, que envolve o embrião formando a casca da semente. Então, podemos concluir que a semente é o óvulo fecundado e desenvolvido. Após formar a semente, a parede do ovário transforma-se no pericarpo, que é a parede do fruto. Com a germinação da semente, surge uma nova planta, fechando o ciclo reprodutivo das angiospermas. Agora falaremos sobre propagações das sementes, que podem ser anemocoria, sementes levadas pelo vento; hidrocoria, sementes disseminadas pela água; e zoocoria, sementes disseminadas pelos animais. Depois desses conceitos, iremos demonstrar o esquema do ciclo reprodutivo das angiospermas, como por exemplo o lírio. Então, este é o exemplo de reprodução do ciclo de vida das angiospermas. Depois de adquirirmos tanto conhecimento, é sempre bom lembrar que há uma diversidade de plantas e cada uma delas possui seu modo de reprodução, seja ela assexuada ou sexuada. Obrigado por assistir o vídeo.